Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Média passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês, na transmissão nesse 23º domingo do Tempo Comum, Jackson Erpen. Domingo de sol e céu azul, temperatura agora na Praça São Pedro, que está por volta dos 28 graus Celsius. E recordando que hoje a Igreja recorda a memória litúrgica de Santa Madre Teresa de Calcutá. Começamos então saudando a todos vocês que nos acompanham pelo site Vatican News, pelo canal YouTube, pelas redes sociais, assim como as tantas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e também nos Estados Unidos. Nomeadamente, a Rádio Pax em Beira, Moçambique, Rádio e TV Evangelizar de Curitiba, Rádio Carmo das Irmãs Salesianas de Guaratinguetá, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, a Web Rádio Pés de Cristo de São José dos Campos, a Scalabrini Rádio nos Estados Unidos, a Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, a EWTN TV, a Web Rádio Brasil Imperial em Itu, São Paulo, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web SOS Vida e TV Tropicana, Web TV Tropicana na Paraíba. E uma notícia excelente que hoje tem início o 52º Congresso Eucarístico Internacional, que a partir de hoje até 12 de setembro reunirá em Budapeste representantes de todas as igrejas do mundo, inclusive de países em conflito, e um encontro que realmente promete ser muito rico. Adiado no ano passado devido às restrições impostas pela pandemia, o Congresso será oficialmente concluído pelo Papa Francisco, com a celebração de uma missa na Praça dos Heróis, na capital húngara, no dia 12. E até lá, das missas, orações, testemunhos, encontros, conferências, pronunciamentos de patriarcas e representantes ecumênicos. Também momentos musicais, entre os quais uma celebração na língua dos romos ciganos europeus. Portanto, também a necessidade da oração de todos os fiéis para esse importante encontro em Budapeste. E para os peregrinos e turistas reunidos na Praça São Pedro, nesse domingo, durante o Ângelus, o Papa Francisco irá propor uma reflexão inspirada no Evangelho do dia, São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. E agora as atenções naturalmente voltam-se para a janela do apartamento pontifício. Recordamos também a presença sempre maior de peregrinos nas audiências gerais. Agora que acabaram as férias de verão europeu, os italianos começam a retornar de suas viagens da praia, da montanha. Também sempre maior a presença de romanos aqui na Praça São Pedro. Mas também surpreendeu a presença de peregrinos de outros países. Aumentou muito o fluxo turístico aqui na cidade eterna e algo muito perceptível. Naturalmente não que nem nos tempos antes da pandemia, mas realmente depois do período que Roma ficou um tempo praticamente vazia, surpreende então essa presença. E agora, então, abrem-se as cortinas da janela do apartamento pontifício, o Papa Francisco saúda e é saudado pela multidão. E vamos ouvir sua mensagem para este domingo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo della liturgia di oggi presenta Gesù che opera la guarigione di una O persona. Evangelho da liturgia de hoje apresenta Jesus que cura uma pessoa surda e muda. Na narrativa, impressiona a forma como o Senhor realiza esse sinal prodigioso. Ele faz assim. Ele chama o surdo de lado, coloca os dedos nos seus ouvidos e com a saliva toca a língua. Depois olha para o céu, suspira e diz, Efatá, isso é, abre-te.
Em outras curas para enfermidades igualmente graves, como paralisia ou lepra, Jesus não realiza tantos gestos. Por que então agora ele faz tudo isso? Não obstante, tenham-lhe pedido somente para impor a mão no doente? Por quê? Talvez porque a condição daquela pessoa tenha um particular valor simbólico. Ser surdo-mudo é uma doença, mas é um símbolo. E esse símbolo tem algo a dizer a todos nós. Do que se trata? Trata-se da surdez. Aquele homem não conseguia falar porque não podia ouvir. Jesus, de fato, para curar a causa de seu mal-estar, coloca primeiro os dedos nos ouvidos. E depois na boca, mas primeiro nos ouvidos. Todos nós temos ouvidos, todos. Mas muitas vezes não conseguimos ouvir. Por quê? Irmãos e irmãs, existe de fato uma surdez interior que hoje podemos pedir a Jesus para tocar e curar. E a surdez interior é pior do que aquela física, porque é a surdez do coração. Tomados pela pressa, por mil coisas a dizer e fazer, não encontramos tempo para parar e ouvir quem fala conosco. Corremos o risco de nos tornar impermeáveis a tudo e de não dar espaço a quem tem necessidade de ser ouvido. Penso nos filhos, nos jovens, nos idosos, em muitos que não têm tanta necessidade de palavras e de pregações, mas de escuta, de serem ouvidos. Perguntemos-nos, como está a minha escuta, a minha capacidade de ouvir? Eu me deixo tocar pela vida das pessoas? Sei dedicar tempo às pessoas que estão próximas de mim para ouvi-las? Isso é para todos nós, mas em especial para os padres, para os sacerdotes. O sacerdote deve ouvir as pessoas. Não estar sempre com pressa. Escutar. E ver ali como pode ajudar, mas depois de ouvir, depois de ter escutado. Primeiro, escutar. Depois responder. Pensemos na vida em família. Quantas vezes se fala sem antes ouvir, repetindo os próprios refrões sempre iguais. Incapazes de ouvir, dizemos sempre as mesmas coisas, ou não deixamos que outro acabe de falar, de se exprimir, e nós o interrompemos. O renascimento de um diálogo, muitas vezes, passa não pelas palavras, mas pelo silêncio. Pelo não se sobressair, se impor, pelo recomeçar com paciência a ouvir o outro, ouvir as suas fadigas, aquilo que traz dentro de si. A cura do coração começa pela escuta, escutar. Isso cura o coração. Mas, padre, tem gente chata, que sempre diz as mesmas coisas. Escuta-os. E depois, quando acabarem de falar, diga a tua palavra, mas ouça tudo. O mesmo vale em relação ao Senhor. Fazemos bem em não dá-lo com pedidos, mas faremos melhor colocando-nos primeiro à sua escuta. Jesus pede isso. No Evangelho, quando perguntam a ele qual é o primeiro mandamento, ele responde: ouça Israel. Depois acrescenta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Mas antes de tudo, escuta Israel, ouça. Nos recordamos de nos colocar à escuta do Senhor?
Somos cristãos, mas quem sabe entre as milhares de palavras que ouvimos todos os dias, não encontramos alguns segundos para fazer ressoar em nós poucas palavras do Evangelho. Jesus é a palavra. Se não pararmos para ouvi-lo, ele passa. Se não pararmos para escutar Jesus, ele passa. Santo Agostinho dizia: tenho medo do Senhor quando passa. E o medo é de deixá-lo passar sem ouvi-lo, sem escutá-lo. Mas se dedicarmos tempo ao Evangelho, encontraremos um segredo para a nossa saúde espiritual. Com o remédio. A cada dia um pouco de silêncio e de escuta. Quante parole inutili in meno e qualche parola di Dio in più. Alguma palavra inútil a menos e alguma palavra de Deus a mais. Sempre com o Evangelho no bolso. Escutemos dirigida a nós hoje, como no dia do batismo, aquela palavra de Jesus. Efatá, abre-te. Abre-te o ouvido. Jesus, desejo abrir-me a tua palavra. Jesus, abrir-me a tua escuta. Jesus, cura o meu coração do fechamento. Cura o meu coração da pressa. Cura o meu coração da impaciência. Que a Virgem Maria, aberta à escuta da palavra, que nela se fez carne, ajude-nos todos os dias a escutar o seu Filho no Evangelho e os nossos irmãos e irmãs com coração dócil, com coração paciente e com coração atento. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ieri, Ontem, em Catamarca, na Argentina, foi beatificado Mamerto Schiu, frade menor e bispo de Córdoba. Afinal, um beato argentino. Foi incansável anunciador da palavra de Deus para a edificação da comunidade cristã e também da comunidade civil. Que o seu exemplo nos ajude a unir sempre a oração e o apostolado, que é servir a paz e a fraternidade.
Um aplauso ao novo beato. In questi momenti concitati che vedono gli afghani Nesse momento em que se vê os afegãos buscarem refúgio, rezo pelos mais vulneráveis entre eles. Rezo para que muitos países os acolham, os protejam, em especial aqueles que buscam uma nova vida. Rezo também pelos deslocados internos, que não falte assistência e a proteção necessária. Os jovens afegãos possam receber instrução bem essencial para o desenvolvimento humano. Que possam todos os afegãos, quer em pátria como em trânsito, como no país de acolhida, viver com dignidade, em paz, em fraternidade com aqueles próximos a eles. Asseguro a minha oração pela população dos Estados Unidos da América, atingida nos últimos dias por um forte furacão. Que o Senhor acolha as almas dos falecidos e apoie aqueles que sofrem por essa calamidade. Nos próximos dias é celebrado Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Hebraico, assim como o Yom Kippur. Renovo as minhas felicitações a todos os irmãos e irmãs de religião judaica, que o novo ano seja rico de paz e de bem por todos aqueles que caminham fielmente na lei do Senhor. No próximo domingo, irei a Budapeste para a conclusão do Congresso Eucarístico Internacional. A minha peregrinação prosseguirá depois da missa por alguns dias na Eslováquia e se concluirá na quarta-feira sucessiva com a grande celebração popular da Virgem das Dores, padroeira daquele país. Serão dias marcados pela adoração e pela oração no coração da Europa. Enquanto saúdo afetuosamente todos aqueles que prepararam essa viagem, agradeço a vocês, aqueles que me esperam, e que eu pessoalmente desejo encontrar de coração. E peço a todos para que me acompanhem com a oração. E confio a visita que realizou, a intercessão de tantos heróis confessores da fé que testemunharam o Evangelho em meio à perseguição e à hostilidade. Que sejam exemplos na Europa, que a Europa possa, exemplo deles, testemunhar também hoje, com obras de misericórdia e acolhida, o bom anúncio do Senhor, que nos ama e nos salva. Obrigado. E agora, dirijo a minha saudação a vocês, caros romanos, peregrinos, em particular, a Legião de Maria, que festeja seus 100 anos. Que Deus os abençoe e a Virgem vos proteja. Saúdo os jovens da obra da Igreja. Os jovens de Faenza aqueles de Castelnandolo que receberam a crisma e a primeira comunhão. O grupo de Alta Terme, Cano, e os fiéis poloneses e lituanos. Hoje recorre a memória de Santa Teresa de Calcutá. Para todos, Madre Teresa. É um belo aplauso.
Rivolgo il mio saluto a tutte le missionarie Dirijo a minha saudação a todas as missionárias da caridade, comprometidas em todo o mundo, no serviço muitas vezes heróico. E penso de modo particular as irmãs do Dono de Maria, Dom de Maria, aqui no Vaticano. E a todos vocês, faço fotos de um bom domingo. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até breve. Assim, o Papa Francisco conclui o Ângelus deste 23º domingo comum. O Papa Francisco fez alguns apelos também pelos refugiados afegãos, também pelos afetados pelo furacão nos Estados Unidos, recordando também e pedindo orações intensas por sua viagem à Hungria, onde concluirá o 52º Congresso Eucarístico Internacional, e depois o Papa então seguirá para a Eslováquia, onde permanecerá até a quarta-feira. E o convite também, em sua locução que precedeu a oração do Ângelus, também porque para abrirmos o nosso coração à escuta. Se dedicarmos tempo ao Evangelho, encontraremos um segredo para a nossa saúde espiritual. E o remédio é, a cada dia, um pouco de silêncio e de escuta. Alguma palavra inútil a menos e alguma palavra de Deus a mais. A cura do coração começa pela escuta. Obrigado a todos vocês que acompanharam essa nossa transmissão e também nós desejamos a todos um feliz e abençoado domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.